Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Jesus Cristo falou, está falado. 13h08, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região nos ouvindo aí pela internet, que Deus venha tocar abundantemente em sua vida em Cristo Jesus. Lembrando que nós, eu e você, a Escritura Sagrada e a lógica mostra para mim e para você, amigo ouvinte, que nós vivemos de orientações, palavras, ensinos que vem em favor a sua vida e também vem contra a sua e a minha vida. Nossa vida, ela é feita de orientações, de ensinos. Então é muito importante você e eu analisarmos de onde é que vem esse ensino. Jesus Cristo fala em João 15. Jesus Cristo fala em João 15 que da onde a gente olha ali numa árvore e logo olha ali os ramos da árvore, né, os galhos dela, e você descobre pelo fruto que nasce naqueles galhos que tipo de árvore que é, o tipo de fruto vai identificar que árvore que é. Assim também sou eu e você. Então é muito importante eu e você olharmos qual é o ensino que está dentro de nós, qual é a orientação, seja ela deste ou daquela pessoa. Lembrando que hoje é eleição para prefeito, né? Hoje prefeito e vereadores, uma das mais importantes decisões que nós como cidadão cafelandense, paranaense, brasileiro, temos aí, né, que tomar. Então é muito importante você que ainda não votou, você que já votou, já vá colocando o seu coração diante de Deus, para que você venha orar para aquele que vai ganhar, para aqueles que vão se eleger, para que eles venham tomar decisões sábias em favor da nossa vida, em favor do nosso município, nossa cidade, e também aqueles que perderam, para que não venha ficar com o rancor, com a mágoa e que venha puxar o tapete daqueles que venham ganhar. Então é muito importante eu e você colocarmos as nossas autoridades diante de Deus. Talvez você nem queira fazer isso, mas Jesus Cristo fala que como cristão nós temos que orar até pelos aqueles que nos maltratam, nos perseguem, para provarmos para Deus, né, que nós verdadeiramente somos filhos de Deus. Então é muito importante hoje. É um dia importante porque estamos vivos, por esse motivo é o dia mais importante. E a segunda importância é porque vamos eleger aí pessoas que vão decidir, né, que vão tomar decisões em favor ou contra a nossa qualidade de vida. Então é muito importante você colocar diante de Deus o seu candidato a prefeito ou a prefeita e também colocar o seu candidato aí, seja a vereadora, tá? Coloque diante de Deus o nome dele, vá nas urnas com consciência, vá lá tranquilo, né, vá com o coração aberto para a verdade, aberto para Deus, e tome ali a sua decisão e vote. Não anule seu voto, porque de repente, anulando seu voto, você vai deixar com que outras pessoas decidem pelo aquilo que você também pode contribuir para a sociedade. Certo, amigo ouvinte? Você que já votou, fica então em oração. Você que ainda não votou, vá lá às urnas, vá como eu, daqui a pouquinho estarei indo lá também e votando, colocando a confiança em alguém que acredito que vai fazer diferente, vai fazer a diferença, né? Não é fazer diferente, fazer a diferença com a verdade, com o melhor senso de justiça possível. Amigo ouvinte, mensagem que eu trago hoje para você, gostaria de compartilhar com você, está no livro do profeta Isaías. Lembrando você que o profeta Isaías foi um dos profetas que anunciou ali a nova aliança que Deus ia fazer conosco através aí do Filho dele, Jesus Cristo. E entre esse anúncio aí da vinda do Filho de Deus, da conquista do Filho de Deus para a sua e minha vida, ele
trata aqui um assunto muito importante para a minha vida e para a sua vida, aqui em Isaías capítulo 1, o versículo de número 19. Isaías 1:19, uma mensagem bastante poderosa dentro do anúncio do profeta Isaías, da realidade do que Jesus Cristo conquistou para mim e para você, que não tem nada a ver com a sua ou minha religião, e tem a ver com a verdade dentro da sua crença, dentro das atitudes que você e eu vamos tomar todos os dias de nossa vida. Eu não sei se já parou para pensar, mas todos os dias eu e você servimos a um Senhor. Todos os dias mesmo, do horário em que eu e você levantamos até a hora que nós dormimos, desligamos, ali para descansar, nós servimos a um Senhor que pode ser Deus. E infelizmente o próprio Jesus Cristo fala isso, também pode não ser a Deus. Isaías 1:19. Jesus Cristo falou para o cego ver e o cego ouvir. Assim está escrito também, assim diz o nosso Deus, usando o profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19. Ele diz da seguinte maneira: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Só repetindo novamente, Isaías 1:19, ele fala assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso para mim e também para você, amigo ouvinte. Abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. 1:13. Espírito Santo. Amigo ouvinte, nessa mensagem o nosso Deus fala com amor, fala com carinho comigo, com você. Fala com cuidado de pai. Ele diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Nós vivemos em um tempo em que até parece que a alimentação não é a coisa mais importante que existe. Eu me criei lá em Nova Cantu, na comunidade Estácio de Sá, fui adotado por pai e mãe, são meus pais adotivos. Fui adotado, graças a Deus, por uma família que tinha as suas qualidades, que tinham ali os seus defeitos, como muitos ou muitas famílias tiveram em volta da gente. Vi bastante pessoas que tinham propriedades e que viviam miseráveis. Também conheci pessoas, incluindo a minha família biológica, que não tinham propriedades e que viviam uma vida miserável também. Numa época em que a alimentação era uma das maiores preocupações na época lá, em uma terra muito próspera, uma terra que tudo que se plantava, ali colhia. Muito interessante, mas a estrutura espiritual e a estrutura do conhecimento, da organização, a disciplina, as condutas eram desgovernadas. E eu me lembro que, por esse motivo, aqueles que aparentemente eram ricos também eram miseráveis, e aqueles que eram pobres ali continuavam pobres do mesmo jeito. E aqui nessa passagem, o nosso Deus fala comigo, fala com você, dizendo assim, se quiserdes, a palavra querer é uma coisa que geralmente eu e você queremos. E ele fala algo muito importante, fala, se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Nós vivemos numa geração já há um bom tempo que parece até que a nossa alimentação não é importante, sendo que você e eu somos energia, eu e você somos terras ajuntadas, e que Deus formou, e o nosso espírito é algo que foi soprado de Deus a favor da minha vida e a sua vida também. É interessante porque quando aqui Deus fala sobre alimento, assim como Jesus Cristo, quando no Novo Testamento ele anuncia os ensinamentos de Deus que ele veio trazer, ele mostra que a nossa alimentação ela não vem somente daquilo que nós comemos, daquilo que nós bebemos, mas vem também daquilo que nós olhamos, daquilo que nós ouvimos.
Por isso que é muito bom quando você ouvir algo de alguém, pesquisar bastante, analisar os dois lados. O próprio Jesus Cristo fala que aquele que julga, julgai pela reta justiça. Então veja, amigo ouvinte, hoje a importância que na época quando criança era, ainda continua hoje. Hoje é muito importante o que você come, o que você bebe em favor da sua vida. Mas o que você e eu olhamos, o que você ouvimos de ensinamento, ou olhamos ou vemos de acontecimentos, também gera dentro de mim e de você crenças e atitudes. Atitudes às vezes agressivas contra o nosso próprio corpo, contra a nossa própria vida. E aqui nessa passagem, Deus dá dois conselhos. Primeiro, ele fala, se quiserdes. Primeiro eu e você temos que querer. E depois na sequência ele fala junto com esse querer, ele fala assim, se quiserdes e me ouvirdes. A palavra dar ouvido não é somente escutar. Eu me lembro que Jesus Cristo fala uma palavra que eu ouvia quando criança, onde eu fui disciplinado a obedecer meu pai e minha mãe, mesmo sendo os que me adotaram, e também sempre a respeitar os meus irmãos mais velhos. E nem sempre eles me traziam ensinos ali agradáveis ou bons a mim. Mas Jesus Cristo repete isso em Mateus capítulo 13, ele fala assim, um povo que me ouve de mau grado. E eu me lembro que às vezes meu pai dava algumas tarefas e saía. E quando ele voltava, eu não tinha terminado, ou não tinha feito a tarefa porque alguém tinha corrompido as minhas atitudes. Os meus irmãos mais velhos, às vezes as irmãs mais novas, vinham ali, tiravam a minha atenção do foco principal. E quando meu pai vinha, ele chegava e falava, mas eu não pedi eu só fui para a cidade, estou voltando, não pedi para que isso aqui fosse feito primeiro, depois a sequência fosse esta aqui. E por que você não concluiu a tarefa desta maneira que eu pedi, aqui nesta sequência? Eu falava, porque o irmão A, a irmã B, tiraram eu do foco, tiraram eu da orientação que o Senhor mandou eu cumprir. Assim também, hoje chega para mim e para você, para nós analisarmos o que é que tem tirado a minha e a sua atenção, para que nós venhamos então querer e ouvir a Deus, para assim nós o quê? Comer o melhor desta terra. E ele não está falando de preço, ele está falando do melhor em termos de qualidade. Ele fala, se quiserdes, se você, Ismael, quiser, e se você, Ismael, me ouvir, você vai comer o melhor desta terra. Veja o quanto eu e você querer é importante, mas o quanto aplicarmos os nossos membros, né, que são nossos ouvidos, que são nossos olhos, aplicarmos a nossa atenção, é muito importante. Ele fala, se quiserdes e me ouvirdes. Ouvirdes a quem? Dar ouvido a quê? Ao próprio Deus. Ele se apresenta dizendo para mim e para você, se você quiser e se você me ouvir, você vai comer o melhor desta terra. E esta é uma realidade. Talvez eu e você já não conseguimos mais centralizar o que de fato é importante. Mas se você conseguir, você vai ver o quanto às vezes eu me achei pobre, me achei miserável. E depois eu comecei a analisar e ver o que de fato que é importante. Qual é a coisa mais importante? E quais são os valores que comigo eu carrego como importante? Que comigo eu carrego, né, como valor. Será que eu já não sou rico? Será que você que está me ouvindo já não é milionário? Né? Não em milhões de propriedade, de quantidade, de valor financeiro. Mas será que eu e você já não temos bastante? Ou o bastante para o dia de hoje já estarmos ricos? Qual é o valor que eu carrego comigo com você? O que de fato é a coisa mais importante que existe? Eu acho que Mateus 6,25, Jesus Cristo diz, discerne bem, né? Sendo Ele a verdade. Não sou conhecedor da verdade. Jesus Cristo é a verdade.
Ele fala em Mateus 6,25 que ele faz uma pergunta lá, ele fala assim, ó: não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestes? E fica uma interrogação. Lá em Mateus 6,25 você encontra lá Jesus Cristo fazendo essa pergunta para os discípulos dele. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestes? E o que é apresentado para mim e para você? É muito importante você examinarmos desta maneira a Escritura. Mas no dia de hoje, Deus fala comigo, com você, através do profeta Isaías 1,19. Se quiserdes me ouvirdes, sereis alimentados com o melhor desta terra. Amigo ouvinte, um forte abraço, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida em Cristo Jesus. O programa Evangelho para Todos vai ao ar todo sábado, após o programa Viva a Vida, e domingo também, à 1h Você fica sendo meu convidado todo especial em estar ouvindo o Evangelho para Todos. Mais uma vez, fica aqui o meu pedido, o pedido de Deus para mim e para você, para nós orarmos de verdade, mesmo às vezes não concordando com este ou com aquele. Coloca diante de Deus a sua autoridade, a nossa autoridade. Coloca diante de Deus para que eles usem com sabedoria, com justiça em favor aquilo que de fato é a verdade, aquilo que de fato é importante nesse dia de hoje, que é um dia de decisão. Hoje às 18 horas, a gente já vai ter aí quem será o prefeito, a prefeita de Cafelândia, das demais cidades também, assim como os vereadores. Amigo ouvinte, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e sobre as nossas vidas, permaneça hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para Todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Jesus se faz presente em nosso meio, vai operar. Você vai ver quando ele chega diferente, mexe com o coração da gente. O milagre pode acontecer, porque Jesus ama você. Basta você crer, verás agora Jesus derramar a sua glória. Aonde Deus está, algo diferente pode acontecer. Coxo se levanta e o cego vê, paralítico sai pulando e dando glórias. Aonde Deus está, até a tristeza salta de alegria. Ele está conosco em todos os dias, vive ao nosso lado 24 horas.
sua melhor companhia. Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.